10 livros de filosofia que você tem que ler se quiser. Se quiser, lógico. Quem é que vai querer ler uma coisa que não quer? Mais um episódio de Filosofagiando. Zé dos Preá, a Cunha na vinheta. E se você ainda não é inscritos no canal, tá esperando o quê, mamita, papito e mamitas, papitos e papites? Clica no pitoco de se inscrever, clica no pitoco do like ou espera pro final. Se você não gostar, se achar uma merda, aí você dá o like agora, se não gostar no final, aí você tira. E clica no pitoco de se inscrever, balança o badalo para receber as notificações. E como em todos os vídeos, sempre tem abaixo uma tuia de dicas de leitura. E aí vão estar essas dicas de leitura que eu vou dar hoje. 10 livros. 10 livros que você tem que ler se você quiser. É lógico, eu não vou deixar de colocar aqui. Não vou falar dos 10. Meu método é diferente um pouco. Alguns não consideram método. Eu também não. Filosofar de fluência é tudo enrolão. Mas eu não vou deixar de mencionar, por exemplo, o clássico, né? Para quem, assim, esse aqui é um nível difícil. Eita porra, caiu. Esse aqui é um nível difícil. O difícil, né? Para quem assim, difícil não. Difícil mesmo é esse aqui. Então vamos começar do difícil por fácil. Do difícil por mais simples. Quer dizer, não necessariamente nessa ordem, mas já que eu falei em difícil, este é difícil. Ser e Tempo, de Martin Heidegger. Eu não sei porque eu tenho esta merda. Eu não sei porquê, porque eu não entendo porra nenhuma disso aqui. Mas assim, e nem pretendo entender, porque o existencialismo, o meu caminho de existencialismo não vai muito por esse. Ou vai, eu não sei, sei lá. Mas enfim, vamos aí você tem os clássicos, e eu só tenho o 5 e o 6, não vou deixar de mencionar, de Giovanni Reale. Muito indicado por professores de filosofia. Acho que 90% dos professores de filosofia indicam. São 7 volumes. Eu só tenho o 5 e o 6. Eu não tenho o 1, o 2 e o 3. Aí, e em relação a Aristóteles e Platão e não sei mais que, os pré-socráticos, tal, que está no volume 1 geralmente, né? E tal. Aí eu tenho alguns que falam, como por exemplo esse aqui. É uma visão meio inglesa. Então assim, eu tenho uma visão aristotélica meio inglesa, que é Bertrand Russell. Esse box aqui, que estará na descrição abaixo. Ele vem com os 3 volumes. Mas aí é filosofia antiga, filosofia católica, medieval e a filosofia moderna até 1946, que é quando foi escrita esta obra, que tem essa capa magnífica e é decorativa, e eu uso como decoração aqui. E li toda ela. Essa eu li porque ela é muito gostosa, ela não é diferente, ela é gostosa, ela é fluida, ela faz com que você queira continuar lendo, não é como alguns que é chato pra caralho. Tem uns que você não tem paciência para ler. Como Heidegger, por exemplo, em Fenomenologia do Espírito e Fenomenologia do Espírito, é mais fácil entender um pouquinho só. Mas é justamente sobre Fenomenologia do Espírito que, assim, quando eu comprei esse livro, me chamou a atenção. Quando eu vi aqui abrir Fenomenologia, fala de Hegel de uma maneira, Reale, né? Fala de Hegel de uma maneira muito interessante. E eu percebi também que ele é um livro, um manual de filosofia, porque assim,
Não adianta você chegar nas obras, chega nas obras e tal, sem você consultar antes um manual, né? É que nem um automóvel, você consulta o manual primeiro para você saber pelo menos a rota, assim e tal. Pelo menos é isso que dizem, né? É isso que dizem, é isso que dizem. E aí eu disse, não, então vamos para Hegel, o idealismo absoluto. Só que eu tava comendo enquanto eu comprava esse livro, me decidi a comprar esse livro, eu estava lendo ele e outro, assim, comparando o que eles falam sobre o pensamento do idealismo alemão, né? E um só chegava até Kant, Immanuel Kant, e o outro e falava de Hegel assim, como se Hegel fosse uma espécie de uma coisa à parte, um complemento, fenomenologia. O que é fenomenologia? Fenômeno. Eu falei sobre isso num vídeo sobre Kant, a diferença entre fenômeno e númeno. Vou resumir aqui, geral, que é o seguinte: fenômeno é tudo que se vê, esse óculos, tudo que se sabe, tudo que se conhece, tudo que a ciência conhece, a atmosfera, os planetas, as galáxias e tal, tudo que é físico é fenômeno. E númeno não seria físico ou estaria além da nossa capacidade dos sentidos. Ou seja, Kant, ele somente diz assim o seguinte: eu vou provar para vocês que é possível se ter uma razão, uma racionalidade a priori. O que é isso? É possível você ter uma razão sem o uso dos sentidos. Você adquirir conhecimento sem usar a visão, a audição, o olfato, o paladar, nada. E adquirir conhecimento sem usar os sentidos. E aí ele fez a crítica da razão pura, não sei o que, tal, foi para a crítica da razão prática, aí entrou na metafísica dos costumes e tal. E aí chegou à conclusão de que, assim, no fim das contas, não é possível provar que é possível isso. Ou seja, você não pode provar o número, você só pode provar o fenômeno, porque o fenômeno aparece. Esse óculos aparece e tal, então você não pode provar as coisas que não aparecem. Ou seja, não aparece para a física, até hoje, você não pode provar, então é subjetivo. E aí a questão da subjetividade é altamente complexa, eu estou falando de manual, de livro para ler, né? Então aí eu fui para Hegel, desse idealismo absoluto, mas eu disse, porra, saco, vou ler de novo. Eu já fiz um vídeo sobre Hegel, resumido, vou colocar o card lá pro final, mas você pode clicar abaixo aqui e você vê os vídeos, né? Tem o card. Mas o que me fez comprar isso aqui foi Kierkegaard. Eu disse, pô, tem Kierkegaard. E a galera fala assim de Kierkegaard assim, de uma maneira meio limitada. Fala muito limitado, porque assim, coloca ele como pai do existencialismo e ao mesmo tempo chama isso de existencialismo cristão. É porque é o seguinte, Hegel, ele estava formando na Dinamarca um cristianismo onde você não precisava de fé, saca? Tipo, você já tem a evidência da divindade. Logo, a evidência está no fenômeno histórico dialético, então você não precisa de fé, saca? Aí Kierkegaard olhou assim e disse, que porra é essa? Não, como assim? Não preciso de fé? Eu não preciso de fé, assim, eu posso ter a garantia absoluta, ou seja, alguém me ensina e se eu conseguir abstrair a abstração de Hegel, nessa abstração eu vou ter a plenitude e a certeza. Então, o resto que se lasque, né? Quem não entender e tudo mais. Não, ele disse, não, tem que ser mais simples que isso.
Tem que ser mais simples que isso. Aí é que é a doideira da filosofia, né? Você tenta ser simples com a complexidade. Mas aí eu fui pro. Aí eu disse, não, mas eu vou ter que ter o 6. Aí eu comprei o 6 no mesmo dia. Eu comprei o 5. Que é o seguinte, de Giovanni Reale também indicado. Eu vou botar na descrição do toda. Porque se você gosta de começar no 1, 2, 3, 4, do mesmo autor e tal, tudo bem, problema seu e tal, mas enfim. Aí eu vou aqui, Giovanni Reale, eita, número, filosofia, né? História da filosofia, de Nietzsche, a escola de Frankfurt. Aí tem um 7º volume que fala de Freud, não sei o que, tal, não sei o que. Aí um dia eu disse, não tem dinheiro pra isso não, porque esse livro é caro pra caralho. É caro, inclusive na Amazon é caro. Eu disse, não, mas eu vou comprar esse. Esse aqui tá me chamando, ele tá me chamando. Nietzsche, Escola de Frankfurt. Muitos filósofos não consideram Escola de Frankfurt um termo correto. Aí eu disse, eu quero saber qual é a posição dele em relação à teoria de Marx, ao que se desenvolveu após Marx, porque aí você não tem só Marx, você tem os contrapontos, ou seja, você tem a antítese de Marx que concorda com alguma coisa de Marx. Então você tem uma dialética, e essa dialética vai se construindo. Então, até que ponto ele é imparcial? Mas aí não adianta, né? Porque, por exemplo, se eu for ler o Capital de Marx, até que ponto ele é imparcial, se ele advoga em causa própria? Então, se eu for ler um intérprete de Marx, se ele se declarar marxista, até que ponto ele vai estar isento da história? Se ele não se declarar marxista, mesmo assim, dependendo até que ponto ele vai estar parcial na história. Até que ponto ele vai estar a favor, até que ponto ele vai estar contra. Até que ponto vai a imparcialidade de uma pessoa? Até que ponto vai minha imparcialidade? Não tenho imparcialidade. Mas eu tendo a esquerda, eu sou canhoto. Então assim, eu tendo mais para a esquerda. Assim, eu sou meio virado para a banda da esquerda. Mas assim, não necessariamente marxista. Não sou nem a pau. Marxista é um limitador muito grande. Você dizer assim, o cara é marxista, pá, termina. Você tem um termo assim. Aí veja só, é interessante, o mais interessante dessa obra aqui não é a obra, é o índice. É o índice é fantástico. Não precisa nem ler a obra, basta ler o índice. O índice é fantástico. O índice começa com Nietzsche mesmo, né? Começa lá, filosofia do século XIX ao século XX. Né? Friedrich Nietzsche. Pronúncia essa. Aí vai e tal, não sei o que, Nietzsche e tal. E aí tem John Dewey, tem Max Weber, a crítica à ética protestante e o princípio do capitalismo, sei que lá. E aí vem fenomenologia, terceira parte, fenomenologia, estudo de todas as coisas. Ou seja, filosofia de tudo. Fenomenologia é estudo do fenômeno. Se tudo que a gente observa até hoje é pelos sentidos, pelo que se saiba, ou não? Ou será que não? Bom, para a filosofia da ciência é assim, mas a filosofia da ciência tem um lado filosofia. É mais ciência ou mais filosofia? Bom, enfim, fenomenologia é estudo daquilo que se mostra. E aquilo que se mostra é abundante. Então é o estudo de tudo. Então é a filosofia de tudo, que estuda tudo. Existencialismo. Existencialismo não é uma mera... Assim, eu sou existencialista. Não é uma coisa que se é. Não é uma coisa que a pessoa é. Existencialismo vem da filosofia da existência,
que coloca na existência, aí Kierkegaard que começou com isso. Por isso que é bom, a galera não, já começa com Nietzsche sem ter entendido Kierkegaard e por que isso surgiu, porque a filosofia da existência gerou um rótulo, porque tudo gera um rótulo. Daqui a pouco o filosofar de influencer vai virar um rótulo também. Vai demorar muito para isso acontecer, ou talvez nunca aconteça, seja apenas um delírio da minha mente. Aí vem Hannah Arendt, a única mulher aqui nesse livro, pelo amor de Deus, só tem macho aqui nesse livro. Hannah Arendt, né, é muito importante, importantíssimo. Eu recomendo qualquer obra, eu vou botar qualquer obra aqui abaixo de Hannah Arendt, que é muito importante. Ela se dedicou muito a Martin Heidegger e muito pouco aos outros existencialistas, né, que se denominam existencialistas. Porque sempre falta, sempre sobra. Por exemplo, tem Husserl, eu não sei como se pronuncia, Edmund Husserl, né? Bertrand Russell não, esse é outro. É muito nome para o cara lembrar, então o cara faz, espera aí, não, tem os meus... Todo mundo tem o seu filósofo de estimação. Todo mundo. Aprenda isso. Aí depois, Jean-Paul Sartre, eu falo muito nele, de maneira às vezes irônica, às vezes não, mas todo mundo tem seu filósofo de estimação. Mas as obras são essas. E aí vamos para as fáceis. As fáceis, são simples e rápidas. Aqui, ó, leia para você entender um pouquinho de física. E aí você pega isso e junta com a filosofia. Porque aí você juntando com a filosofia, você... Porque assim, ó, é sério, tá todo mundo, os filósofos já estão pegando esse macete. Já pegaram. Aí falam de A Ordem do Tempo, de Carlo Rovelli. Eu sei que, por exemplo, eu já indiquei um livro aqui de Pedro Calabres e Clóvis de Barros Filho. Aí ele fala de um conceito da física, da mecânica quântica, não sei o que, eu digo... Ele leu esse livro, rapaz. Ele leu isso aqui, A Ordem do Tempo, de Carlo Rovelli. O Stephen Hawking de hoje, e estaria mais ou menos como para o Hegel da época, né? E tal. Ou Einstein. Aí alguns vão considerar, não, Einstein é mais e tal, é tudo igual. Aí tudo a mesma merda, tudo igual. Se não tivesse Einstein tinha os colegas dele, né? Então alguém ia descobrir aquilo, saca? Aí teria outro nome. Então vamos lá. Ou não, né? O que eu estou dizendo. Filosofia para quem não é filósofo, eu sempre indico, porque assim, é ilustrado, é bem simplesinho, começa do 1, 2, 3, mas também não é tão cronológico assim, deixa você meio pirado, tal. Eu acho que defende mais Wittgenstein, sei lá, Wittgenstein, ele tem uma cara, sei lá. Eu não conheço muito Wittgenstein, não. Fala de Descartes, fala de Sócrates, sei o que tal, e tem um mapa, ó, até a capa é legível, né? Você assim faz um mapinha tal, Sócrates, sei o que, pensamento, René Descartes, aquela coisa toda. Pois é. E outro que concorre com esse, que é fácil, simples, só para provocar, aquela provocaçãozinha filosófica. Isso aqui. Filosofia, tudo, tudo que você precisa saber filosofia, tudo que você precisa saber sobre filosofia. Pronto. Tudo, aqui. Tudo. Tudo que você precisa saber sobre, lógico, eu mostrei um monte de manual e olha que tem uma tuia. Ixi, mas eu não li quase nada. Eu não li quase nada. Isso aqui é bem básico, mas assim, provoca. E a provocação leva você a entender. Muitas vezes livro é vício também, mas é um vício melhor do que celular. Isso eu garanto. É um vício melhor do que o WhatsApp. Porque o WhatsApp é tóxico pra caralho, sabe? É um negócio tóxico. Então assim, você cultua livros? Não cultuo livros. Mas assim, tem um certo vício de colecionar livros? Tenho. Lê todos? Não, consulto alguns, porque tem alguns que são para consulta, sabia? Tem livro que não é obrigado você ler assim do começo até o final, não. A boa notícia, tá aliviado, né? Pois é. Isso, doutor faz isso.
Quem tem doutorado faz isso. Só vai lá, pega ali o trechinho, não sei o que, faz a consulta lá, não sei o que, daqui a pouco sai a tese pronta. É instantâneo, sim, quase. Doutores e pós-doutores, a porra toda. E assim, muitas vezes vem uma provocação que um livrinho desse fez, o cara tava lendo assim, numa praia, tá na brisa, de repente, pô, o negócio provocou, aí ele vai e consulta o outro e tal. Pronto. Mas as dicas estão dadas. E se não tem 10 aqui, eu não falei de 10, tem mais de 10 aqui abaixo na descrição. Então clica no pitoco da descrição e você vai ter uma tuia de dica de leitura. Tudo de filosofia. Eu vou separar tudo bonitinho também, categoria, livros Não vou separar porra nenhuma, categoria não. Fácil, difícil. Eu boto fácil, difícil, mais ou menos, sei lá. Sei não, falou. Fui.